Olá pessoal, essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre genética. A gente já começou a falar de genética desde o módulo passado, entretanto foram termos iniciais, né, introdução sobre o que é um gene. Essa aula tem também essas introduções, mas a gente vai passar um pouquinho mais rápido porque o foco dela é a gente estudar a primeira lei de Mendel. Veremos nessa aula os conceitos básicos da genética. Veremos também um pouquinho sobre o pai da genética e veremos sobre dominância incompleta e codominância. Além disso, dentro desse mesmo slide, a gente ainda vai ver a questão dos heredogramas, né? Eles são uma parte importante da genética para facilitar a nossa interpretação sobre como analisar uma estrutura de uma família, né? A árvore genealógica de uma família para determinar algumas características. Quando a gente fala em genética, é importante a gente observar que na genética às vezes acontece algumas situações que se a gente tivesse há alguns anos no passado, seria impossível de explicar. Hoje a gente sabe, por exemplo, que pode nascer uma ovelha negra a partir de duas ovelhas de pelagem branca. Existe uma possibilidade, mesmo que pequena, disso acontecer, tá? Ou o contrário acontecer. Na verdade, é muito mais fácil o contrário acontecer, de duas ovelhas pretas produzirem uma ovelha branca, tá? Mas na genética a gente trabalha com probabilidades. Então, se existir 1% de chance, esse 1% pode acontecer. Quando a gente fala em genética, é importante a gente destacar que o ser humano, né, a ciência, ela já conhece muito sobre genética e a gente já consegue inclusive fazer seis organismos geneticamente modificados. A questão dos transgênicos, por exemplo. Então a gente já consegue inserir genes para alterar, por exemplo, a cor, né, de um milho, ou o tamanho da espiga de milho, ou a resistência do milho à seca, a pragas. Então a gente já consegue usar a genética a nosso favor. O termo genética, que significa Gênesis, né, é derivado na verdade de Gênesis, que é geração, ele foi usado pela primeira vez em 1905 pelo inglês William Bateson. Apesar de ele ter sido o primeiro a utilizar esse termo, ele não é o pai da genética. A genética estuda a hereditariedade. Essa hereditariedade ela é o processo de transmissão das características, né, através das gerações. Então, quando o seu avô passa uma característica para o seu pai e o seu pai te passou uma característica, isso é explicado por genética. Né? Isso é o que a gente chama de hereditariedade e a genética é que procura explicar como é, né, quais as chances dessas características passarem, né? Você pode, obviamente, fazer uma projeção, né, de quais características têm maior chance de passarem para os seus filhos. A gente também fala, quando fala em genética, sobre o DNA, né? A principal parte química relacionada à genética. O DNA, que significa ácido desoxirribonucleico, ele contém as informações necessárias para caracterizar os organismos. Então, por exemplo, tom de pele, cor do cabelo, cor dos olhos, tá? Isso para todos os organismos, inclusive vírus, né? A gente tem o DNA, o RNA associado ao vírus ou à bactéria, né? A gente tem o DNA das plantas, que é o que vai dizer qual é a cor da folha, como é a flor. Então todas essas características dos organismos, ficam guardadas no DNA. A molécula do DNA a gente já conhece já há um bom tempo, né? E eu acho que todo mundo conhece. Isso é uma coisa na ciência que todo mundo já viu, o formato de uma molécula de DNA. Então, foi um grande passo para a ciência
observar, né, como é que de fato esses ácidos desoxirribonucleicos eles se organizam dentro das células humanas. E aí surgiu essa estrutura de dupla hélice, né, que a gente chama de molécula de DNA. Dentro do DNA a gente tem porções menores, e essas porções menores a gente chama de gene, tá? Então seria correto a gente dizer que os genes são porções, são pequenas sequências dentro de uma molécula de DNA, tá? Lembrem que o DNA, durante a mitose ou a meiose, a célula ela se condensa esse DNA e forma cromossomos, tá? E isso aí, quem ainda lembra da aula sobre divisão celular, vai prestar atenção que isso só vai ocorrer durante o processo de divisão. Depois os cromossomos vão desmanchar e se transformar novamente em moléculas de DNA, certo? Aquele novelo, parecendo um novelo de lã. Qual a função desses genes? Os genes, a gente sabe que os genes eles são responsáveis por codificar, né, a síntese de um ou mais tipos de proteína. Significa que todas as proteínas que você produz no corpo, por exemplo, melanina, que dá o tom da pele, né, a cor da pele, ela é produzida a partir dos seus genes. Então, se você tiver genes que aumentam, né, a sequência de genes responsável por aumentar a produção de melanina, aí você provavelmente terá uma pele bem escura. Caso você tenha genes que diminuam a produção de melanina, você terá uma pele mais clara. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de tons de pele. E aqui só são alguns mesmo, até porque a tonalidade da pele ela é muito variável, né? Então, apesar daqui ter essa quantidade, né, que é uma boa quantidade de tons de pele, a ciência sabe que existe bem mais tons do que esses. Os genes, quando a gente observa os genes, né, com técnicas de microscopia super avançadas, a gente observa as moléculas de DNA, tudo que a gente vê são estruturas químicas, tá? São moléculas químicas. Mas para colocar isso de uma maneira mais simples, né, que a gente pudesse observar e pudesse quantificar, os genes eles foram transformados numa espécie de código, que é o que a gente chama de código genético. Esse código genético, né, ele é baseado nas substâncias químicas que tem, que formam a sequência de DNA. Então, temos a adenina, que é representada pela letra A, guanina, letra G, citosina, letra C e timina, letra T. Então, isso para o DNA, tá, gente? RNA, vocês sabem que tem a uracila. Mas a gente observando essas letrinhas aqui, dá para a gente montar uma sequência a partir da análise química, né? E aí dá para a gente saber como é que é o genoma de cada um dos indivíduos. Observem aqui nessa imagem de baixo que tem aqui uma espécie de busca, tá? Então, existe um site chamado de GenBank. É um site onde os pesquisadores guardam o genoma de diversos organismos. Então, esses organismos, eles estão lá, o genoma deles está lá disponível para qualquer um ver, tá? O objetivo é justamente que os pesquisadores eles tenham acesso a esse genoma e possam estudar esses organismos. Eu coloquei na busca Homo sapiens, que é a espécie humana, e aí ele me retornou, peguei o primeiro registro que tinha lá, ele retornou aqui o genoma do cromossomo 21q, tá? Aí você diz assim, professor, mas o que é isso? Esse cromossomo 21 é um dos cromossomos que a gente tem, né? Lembre que o ser humano tem, uma célula convencional, ele tem 46 cromossomos. E aqui tem um deles. Observem aqui esse número, né? 33.543.332 BP. Significa que só nesse cromossomo 21 existe mais de 33 milhões de letrinhas.
Então, para vocês terem uma ideia de como o genoma humano ele é grande, né? Ele tem uma infinidade aí de substâncias químicas em sequência, que são justamente representadas pelas essas letrinhas. Aqui do lado direito, dá para observar um trecho desse genoma, né? Do DNA do cromossomo 21. Deixa eu ampliar aqui. Observem aqui, ó, que são as mesmas letrinhas sempre. O que muda de uma pessoa para outra? Apenas a sequência. Então eu tenho aqui a citosina, adenina, timina, guanina, timina, citosina e assim sucessivamente. Tá? E eu posso pensar, por exemplo, que um gene, um determinado gene, ele pode estar em um determinado trecho aqui, ó. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui aleatoriamente. Claro que isso é um exemplo, né? Eu não sei se de fato isso aqui corresponde a um gene. Mas, por exemplo, começando aqui na sequência AGAT, terminando na sequência TCA, poderia ser um determinado gene para, sei lá, cor dos olhos, tom da pele, né? Altura. Então, isso é perfeitamente possível. A ciência consegue já determinar onde começa um determinado gene e onde termina um determinado gene. Mas assim, por que isso é importante, professor? Então, se vocês observaram as notícias sobre o coronavírus, vocês devem ter visto que eles conseguiram, primeiro, antes mesmo de observar o comportamento do vírus, eles conseguiram sequenciar o genoma do vírus. Então, eles conseguem determinar se uma pessoa está infectada com o vírus analisando o DNA que eles encontram, né, dentro da célula do ser humano. Então, eles não precisam conhecer o formato do vírus ou saber outras informações, eles só precisam observar qual é o genoma estranho que está ali dentro do organismo da pessoa. E aí ele já associa, já tem como associar aos genes, né, ao genoma do vírus. Os genes, eles vão ser passados, né, uma cópia deles vai ser passado para outra célula. Então, de modo que cada célula do seu corpo vai ter sempre a mesma constituição gênica da célula que originou, ou seja, a mesma constituição. Se pegar uma célula do olho e uma célula da pele e analisar o DNA das duas, o DNA vai ser idêntico. Por quê? Porque é de um único organismo. Tá? Já se você pegar a célula da pele, da sua pele, e a célula da pele de um colega seu, você vai observar que o DNA ele vai ser diferente. Quando as células estão se dividindo e os cromossomos são formados, todos os genes eles vão ficar alinhados em algumas partes do cromossomo. É o que essa imagem está mostrando. Então, por exemplo, aqui nessa questão do gene A, perceba que ele tem uma determinada localização no cromossomo, assim como o gene B também tem uma localização no cromossomo. A gente chama essa localização do gene A e a localização do gene B de locus gênico. Então é como se eu dissesse assim, o local onde o gene está dentro dos braços do cromossomo. Nessa imagem da direita, dá para a gente observar um monte de tirinhas, né, coloridas. Essa análise aqui são a análise dos genes dentro do cromossomo. Então, por exemplo, essas partezinhas vermelhas aqui, ó, elas podem corresponder a um gene, um determinado gene, tá? Cada quadrinho desse aqui, ela é um gene dentro dos nossos cromossomos. Então, os cientistas e pesquisadores usam muito isso aqui para estudar a disposição dos genes, né? Como é que os genes estão dispostos dentro dos nossos cromossomos. Uma célula somática do organismo humano tem 23 pares de cromossomos, né? Um total de 46 cromossomos. Aqui tem um errozinho em. É chamado de cromossomo homólogo aquele que está formando um par com outro cromossomo. Lembre que os cromossomos, quando eles estão pareados, né, a
a gente entende que um dos cromossomos ele é originário do pai, é um cromossomo que veio do pai, e um dos cromossomos é o cromossomo que veio da mãe. Ok? Então, em uma célula somática, os genes, a gente tem metade dos genes vindos do pai e metade dos genes vindos da mãe. Tá? Quando essas células se organizam para formar, para se dividir, né, ou para formar os gametas, ali naquele momento da formação dos cromossomos, forma-se um cromossomo originado a partir dos genes do pai, um cromossomo originado a partir dos genes da mãe. Percebam nessa imagem de cromossomos que os cromossomos que estão pareados um do lado do outro eles são chamados de cromossomos homólogos. E esses cromossomos homólogos eles têm genes, apesar da estrutura deles serem idênticas, os genes, a versão dos genes neles é diferente. Então, por exemplo, se você observar aqui na imagem, eu tenho gene para a cor dos olhos, um verde claro no cromossomo que veio do pai e um verde escuro no cromossomo que veio da mãe. Então, apesar dos genes serem ambos responsáveis pela cor dos olhos, dentro do cromossomo que veio da mãe, a versão do gene é diferente do cromossomo que veio do pai. Então, por exemplo, a gente pode supor que o gene de cor dos olhos verde escuro, que é o que veio da mãe, ele pode ser dominante em relação à cor dos olhos do cromossomo que foi herdado do pai, foi proveniente do pai. O mesmo vai acontecer para tipo sanguíneo, lembrando que isso aqui é só um exemplo, né? Então esses genes eles podem ser versões diferentes, cor do cabelo, a gente pode também ter essa situação, ou o gene responsável pelo crescimento. Tá? Então os genes eles têm estrutura idêntica, mas as versões são diferentes. Nessa imagem do meio, a gente tem uma situação onde um casal negro, né, depois de ter dois filhos negros, teve uma terceira filha e essa terceira filha tem um tom da pele bem claro, tá? Branca. Então isso é perfeitamente possível, apesar das chances disso acontecer serem menores. Então é muito mais provável que um casal negro tenham filhos negros do que gerar um descendente branco, mas isso, como é probabilidade, pode acontecer deles gerarem essa criança com um tom de pele mais claro. Os genes eles se localizam nos mesmos locos gênicos em cromossomos homólogos. É o que está acontecendo aqui nessa situação. Então, se você observar aqui os cromossomos, esse cromossomo é homólogo desse aqui. E essa posição de gene, ela vai ser idêntica a essa posição, ou seja, eles ocupam o mesmo locus gênicos. Então, todas as vezes que os cromossomos eles tiverem como cromossomos homólogos e os genes estiverem ocupando o mesmo locus gênico, a gente chama esses genes de alelos. Okay? Então, alelo é a palavra para definir genes que ocupam o mesmo locus gênicos em cromossomos homólogos. Ok? Beleza, então chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre Mendel. Né? Gregor Johann Mendel, ele era austríaco, ele era biólogo e era também monge. O Mendel ele teve diversos postulados na área de genética, antes mesmo da palavra, do termo genética ter sido utilizado. Né? Mas ele já estudava aí como era que as características elas eram passadas de pai para filho, ou através das gerações. Então, para postular as primeiras leis da genética, Mendel utilizou plantas, e a planta escolhida por ele foram as ervilhas. Né? Mais para frente a gente vai ver por que foram as ervilhas. Os trabalhos de Mendel eles foram reconhecidos apenas por volta de 1900. E aí, se vocês observarem as datas, né, esse
trabalho dele ficou reconhecido após sua morte. Então ele nunca se deu conta da importância, né, que os estudos dele teve para a humanidade. Aqui nas imagens vocês observam algumas flores, né, flores da ervilha. Então a ervilha pode ter flor branca, pode ter a flor roxa. E aqui as sementes, né, da ervilha. As sementes também podem apresentar bastante variedade. Elas podem ser lisas, podem ser enrugadas, podem ser verdes ou podem ser amarelas. Mendel ele fez o cruzamento com as ervilhas porque as ervilhas são plantas fáceis de serem cultivadas. Então, além de serem fáceis de serem cultivadas, as ervilhas elas também tinham um período de frutificação muito menor do que de muitas outras plantas. E por isso ele deu preferência a trabalhar com as ervilhas. Como vocês viram na imagem anterior, as flores também, as características de modo geral, elas eram bem fáceis de serem identificadas. Então, você tinha lá, por exemplo, o cruzamento gerava uma flor branca. Não havia como confundir uma flor branca com uma flor roxa. Então, essas características evidentes, elas foram importantes para fazer com que Mendel escolhesse trabalhar com ervilhas e não com qualquer outra planta. Só que as ervilhas elas tinham um problema, né, que era justamente o problema da autofecundação. As ervilhas, mesmo sem cruzar entre organismos diferentes, sem haver o cruzamento, elas conseguiam se autofecundar. E para Mendel isso não era interessante, que elas fizessem autofecundação. Então Mendel tinha que fazer algumas atividades antes de fazer seus experimentos. Uma dessas atividades era justamente envolvendo a flor. Então Mendel tinha, por vezes, que deixar a flor da ervilha apenas com características femininas ou apenas com características masculinas. Para fazer isso, ele tinha que mutilar a flor. Então, quando ele queria deixar a planta apenas com a característica feminina, apenas com a capacidade reprodutiva feminina, ele cortava os estames, que são essas estruturas onde se encontram os grãos de pólen, e deixava apenas o carpelo. Tá? E aí o carpelo é justamente a estrutura feminina da planta. Com isso ele conseguia uma planta apenas com capacidade de ser fecundada. Por outro lado, ele fazia o contrário em algumas outras plantas, ele deixava apenas com as características masculinas. Depois de fazer essa alteração nas flores das plantas que ele tinha, Mendel precisava transportar os grãos de pólen. Essa aqui não é uma flor de ervilha, mas ela pode ser usada como exemplo. Ele transportava os grãos de pólen dos estames até a parte reprodutiva feminina. E aí ele promovia uma fecundação, tá? Um cruzamento entre duas determinadas plantas. Então imagina lá que Mendel queria cruzar uma planta de flores brancas com uma planta de flores roxas. Então ele precisava pegar o grão de pólen da planta roxa e passar, né, e colocar em contato com a parte feminina da planta, para que ela pudesse gerar aí os seus descendentes, né? As sementes seriam plantadas e seriam analisadas posteriormente por Mendel. Então essa atividade ela foi realizada centenas de vezes por Mendel, né? Talvez até milhares de vezes, já que ele fez esses experimentos em um período de 8 anos. Então Mendel ele trabalhou incansavelmente, ele tabulou dados para poder promover um conhecimento, né, para tentar chegar a uma conclusão a respeito de como as características elas passam dos pais para os filhos, tá, entre as gerações. Bom, depois que Mendel ele determinou quais seriam as plantas que ele utilizaria e começou a cruzar as ervilhas, uma dos experimentos mais importantes que ele fez foi cruzar justamente uma ervilha de sementes amarelas
com uma ervilha de sementes verdes. E aí ele queria observar o que acontecia, né? Como é que eram as próximas gerações, né? A partir daquele cruzamento. Mendel chamava os indivíduos que cruzaram os primeiros a cruzarem de geração parental. E aí ele utilizava a letra P para determinar que era a geração parental. Os filhos dessa geração parental eles seriam chamados de geração F1. Os filhos da geração F1 seriam chamados de geração F2. E assim sucessivamente. Então esse primeiro cruzamento de Mendel ele instigava muita curiosidade. E aí, depois que ele obteve os resultados, lembrando que esse cruzamento entre essas duas ervilhas ele leva bastante tempo, porque ele teria que pegar essas duas ervilhas, fazer aquele procedimento de polinização de uma com a outra, ele deveria esperar as plantas gerarem as sementes, plantar essas sementes e esperar essas sementes gerarem seus frutos. E tudo isso levaria tempo, né, e muita paciência para fazer as observações, certo? E separar cada uma das plantas. Mendel ele ficou surpreso quando, a partir do cruzamento, com o resultado dessa experiência, ele obteve 100% de plantas com sementes amarelas. E aí ele não tinha muito como explicar, né, a partir desse primeiro passo da experiência. Por que que do cruzamento de uma ervilha com sementes verdes com uma ervilha com semente amarela, esse cruzamento gerou apenas ervilhas amarelas. Então havia muita dúvida, muito questionamento na época. As pessoas achavam que de repente esse cruzamento podia gerar metade verde, metade amarela, ou poderia até originar uma outra cor, uma outra coloração entre as ervilhas. Então Mendel obteve esses resultados com a geração F1. Mas Mendel não se contentou apenas com o resultado da geração F1, né? E ele continuou seus experimentos. Só que dessa vez Mendel decidiu cruzar as ervilhas da geração F1. E aí essas ervilhas da geração F1, elas obtiveram como resultado uma geração F2. E nessa geração F2, curiosamente, as plantas com ervilhas verdes reapareceram. Claro que em uma proporção menor, né? A gente teve mais ou menos 25% dos descendentes que nasceram, eles tinham a ervilha como característica a ervilha verde, a cor da ervilha verde. E aí Mendel ele não sabia explicar minuciosamente esses fatos. Ele supôs que existia um fator que era dominante e um outro fator que era recessivo. E que esse fator dominante, sempre que ele acontecia, a característica dominante ela aparecia, né? Ela ficava visível. Enquanto o fator recessivo ele estava lá, mas ele não expressava, né, a sua característica. Mendel disse que esses dois fatores, um era proveniente do pai e o outro era proveniente da mãe. Eu sei que é estranho a gente falar em relação à planta de pai e mãe, mas é uma analogia que dá para fazer só para a gente entender que um dos descendentes doa um dos genes e o outro descendente doa o outro gene, tá? Então aqui quando a gente olha para o experimento, esse A ele veio do pai, né, da ervilha, e esse A veio da mãe, ou vice-versa. A ordem ela não importa. Esse Azinho aqui veio do pai da ervilha e esse Azinho aqui veio da mãe da ervilha. Junto essas combinações aqui, elas formaram a característica das ervilhas. Aqui tem um fator, quando a gente usa em genética a letra maiúscula, significa que é dominante. Então aqui eu tenho dois fatores dominantes e aqui eu tenho dois fatores recessivos.
Nesse cruzamento aqui, vocês já devem ter visto esse cruzamento lá no ensino fundamental, onde eu tenho várias formas de fazer esse cruzamento, na verdade. Uma das formas mais comuns é fazendo a tabelinha, tá? E essa tabelinha ela serve para a gente combinar os valores. Então, eu coloco aqui razão, razão. Perdoem os desenhos, tá, gente? Que eu estou fazendo com o mouse. E aí não é tão fácil de escrever com o mouse. Pronto, então coloquei os dois fatores, razão, razão em cima, razinho na primeira coluna. E aí, aqui dentro, eu faço a combinação desses fatores. Aí eu tenho razão, razinho, razão, razinho, razão, razinho, por último, razão, razinho. Então, se vocês observarem bem, dá pra gente ver que 100% dos indivíduos têm o genótipo azão, azinho, ou seja, são compostos por um fator dominante e um recessivo. Como nessa geração F1 existe um fator dominante em todas elas, então a característica que apareceu foi a característica dominante, ou seja, a ervilha amarela. Mas preste atenção que a característica recessiva está presente, ela apenas não se manifesta, mas ela vai passar para os descendentes, que foi justamente o que aconteceu quando Mendel cruzou os indivíduos da geração F1. Ele obteve a geração F2. E na geração F2, eu tinha lá, se vocês fizerem um cruzamento, vão obter como resultado essas ervilhas aqui. Então preste atenção que aqui tem fator dominante, então ela foi amarela. Aqui tem fator dominante, a cor da ervilha foi amarela. Aqui tem fator dominante, a cor da ervilha foi amarela. Aqui não tem fator dominante, por isso a cor da ervilha foi verde. Então sempre que o dominante aparecer, o gene dominante, e aí nesse caso basta aparecer um, né? Você observa, por exemplo, aqui que a gente tem dois dominantes, né? Mas a cor ela foi amarela. Aqui a gente tem um dominante e a cor foi amarela. Então basta aparecer um fator dominante que a característica dominante aparece. Só vai acontecer a característica recessiva quando não houver nenhum dominante, que foi o que aconteceu com a ervilha verde da geração F2. Vocês vão perceber também que a gente vai usar muito porcentagem durante esse assunto, tá? Então, as contas não são tão extensas, tá? E nem são difíceis, mas a gente tem que ter atenção quando estiver resolvendo as questões. Depois desses experimentos, Mendel, ele, depois de tabulados os dados e formulado, o experimento foi repetido algumas vezes e quando ele teve certeza, ele formulou a primeira lei de Mendel, também chamada de lei de segregação dos fatores. O que é que diz essa lei de segregação dos fatores? Diz o seguinte, ao pé da letra ela diz assim: as células somáticas contêm fatores aos pares, específicos para cada característica. Esses pares separam-se durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta conterá apenas um fator de cada par. Tá? Se a gente der uma lida rápida, parece confuso, né, a questão dessa lei. Primeiro vamos ver aqui o que são células somáticas. Células somáticas são aquelas células do corpo, são as células que não são as células reprodutivas. Ok? Então ele está dizendo aqui que as células somáticas contêm fatores aos pares. Significa que em cada célula sua você tem dois genes, tá? Um gene que veio da sua mãe, um gene que veio do seu pai, ok? É isso que ele está chamando de fatores aos pares. Então ele está dizendo também que é específico para cada característica. Então, por exemplo, o gene, você recebeu um gene para cor de olho vindo do seu pai, um gene para cor de olho vindo da sua mãe. A combinação desses dois é que vai determinar como será a cor dos seus olhos. Tá?
Nessa segunda parte, ele diz que esses pares separam-se durante a formação dos gametas. Lembrando o que são os gametas. Gametas são as células reprodutivas. E lembre que os gametas, eles sempre têm metade do material genético de uma célula somática. Tá? Então, por exemplo, enquanto a célula somática tem um correspondente a 46 cromossomos, os gametas têm apenas 23 cromossomos. Ok? E aí ele continua dizendo que esses gametas eles vão ter apenas um dos fatores de cada par. Ok? Na imagem aqui embaixo, a gente observa, aqui tem uma célula, tem um 2N lá em cima, significa que ela é diploide. Na espécie humana, significa que tem 46 cromossomos. Preste atenção que essa célula ela tem dois fatores aqui, o Azão e o Azinho. Então a gente pode supor, por exemplo, que o Azão veio do pai, o Azinho veio da mãe, ou vice-versa. Mas quando, isso aqui para um homem, né? Quando o homem está produzindo o espermatozoide, apenas um desses fatores ele vai passar para o espermatozoide. Pode ser o Azão, que é o que aconteceu nesse primeiro espermatozoide aqui, ou pode ser o Azinho. Tá? Essa separação ela é aleatória. Mas o fato é que cada espermatozoide vai ter apenas um desses fatores. Na mulher também acontece de maneira semelhante, mas lembrem que a mulher ela só produz um óvulo. Então, como ela só produz normalmente um óvulo, a mulher ela vai, aqui tem uma célula somática, tá? Que vai dar origem às células reprodutivas, que são os óvulos, tá? Na mulher. Então, esse óvulo ele recebeu o Azão, mas ele também poderia ter recebido o Azinho, tá? Então, isso é completamente ao acaso. Mas veja aqui que também o óvulo só recebeu um dos fatores, tá? Nunca os dois fatores. Até porque se o óvulo recebesse o Azão e o Azinho, quando eles combinassem com o espermatozoide, não ia haver só dois fatores, ia haver três fatores. Isso não pode acontecer, tá? Isso não gera descendente. Ia acabar acontecendo aí, na verdade nem ia se formar, nem ia acontecer o processo de fecundação. Então, é sempre assim, ok? Em resumo geral, a gente pode dizer que desses dois fatores, tá? Desses dois fatores, apenas um passa para cada um dos espermatozoides. E desses dois fatores aqui, apenas um passa para o óvulo. Alguns termos são bem comuns na genética, e vocês vão escutar falar deles em diversas questões, tá? E aí a gente tem que estar familiarizado com esses termos, porque senão fica mais difícil a gente compreender as perguntas e responder as questões. Então, o primeiro, a gente já falou dele, é recessivo, tá? O fator recessivo é aquele que não é dominante, né? Parece um negócio bem lógico, bem óbvio, né? Mas é importante a gente saber o que é que significa o recessivo. Então, recessivo é o que não é dominante. Nesse caso, é representado pelo Azinho. Lembrem também que a letra, ela não é obrigada a ser o A, tá? Eu posso usar outra letra, o B, o C, enfim. Só é importante que durante as atividades, principalmente as que são manuscritas, que você utilize letras que a maiúscula seja bem diferente da minúscula, senão a gente acaba confundindo, né? E fica difícil entender as respostas, né? O que é que foi feito. A gente tem também o termo dominante. Dominante é quando ele domina, né, sobre aqueles outros genes. Então, o dominante ele é sempre representado pela letra maiúscula. A gente tem o termo alelo, né, a gente já viu que tem genes alelos. Então, quando a gente diz alelo, significa que o alelos plural significa que é um par, tá? Eu tenho gene, por exemplo, aqui o Azinho e o Azinho, eles são alelos, né? Azão, Azinho são alelos, Azão, Azão são alelos, ok? Significa que é um par, ok? Um par de genes. Alelo, quando a gente trata alelo sozinho, a gente está falando de uma das letras, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o Azão, Azinho, um dos alelos é o Azão, o outro alelo é o Azinho. Homozigoto.
homozigoto significa que as letras são iguais, tá? Iguais no sentido de serem, por exemplo, as duas maiúsculas ou as duas minúsculas. Então, se eu disser assim, o indivíduo é homozigoto, beleza, eu sei que eles têm as letras iguais. Se eu disser que ele é um homozigoto dominante, significa que ele tem razão, razão. Se eu disser que ele é um homozigoto recessivo, significa que ele é azinho, azinho. Eu também tenho o conceito de heterozigoto, tá? Heterozigoto é quando as letras são diferentes. E aí, quando eu digo assim, o indivíduo é heterozigoto, ele só tem essa possibilidade de ser. O que é um genótipo? Genótipo é a constituição genética do indivíduo. É aquilo que eu não vejo. Por exemplo, eu sei que tem genes responsáveis por determinar o seu tipo sanguíneo, mas eu não consigo ver esses genes, tá? Isso é um genótipo. Eu sei que você tem um gene lá, por exemplo, um azul para a cor do olho, mas eu não consigo observar externamente esse azul. Então eu estou falando de genótipo. Genótipo é constituição genética, aquilo que eu não vejo. É diferente do fenótipo. Fenótipo, sim, são as características manifestadas pelo indivíduo. Então, por exemplo, se eu disser que seus olhos são azuis, eu estou falando do fenótipo. Por quê? Porque eu estou vendo que seus olhos são azuis. Se eu disser que o tom da sua pele é negro, né, a cor da sua pele é negra, eu estou falando do fenótipo, tá? E um detalhe, tá, gente? O fenótipo, ele muda, ele pode mudar. Então, por exemplo, uma pessoa, ela é moreno, uma pessoa morena. E se ela ficar exposta ao sol durante muito tempo, a pele ela vai ficar mais escurecida, tá? E aí o que eu estou alterando não é a constituição genética, é a questão visual externa, é o fenótipo, ok? Então o fenótipo pode mudar, o genótipo não. Quando eu digo que um indivíduo é híbrido, e aí as questões às vezes trazem essas palavras, né? Híbrido, eu estou dizendo que ele é heterozigoto, tá? E quando eu digo que o indivíduo é puro, eu estou dizendo que ele é homozigoto, certo? Então aqui são alguns termos bem comuns na genética, que a gente vai usar diversas vezes para responder questões. Bom, então aqui a gente vê uma questão simples, tá? Acho que é uma das questões mais simples que pode ter em relação a essa primeira lei de Mendel. E a questão diz assim: em uma espécie de plantas, a folha verde é uma característica dominante e a folha amarela é uma característica recessiva. Realiza o cruzamento entre as duas plantas de genótipo Bzão Bzinho e Bzão Bzinho. Então, aqui a questão ela quer o cruzamento. Veja que aqui a questão já disse para você que a folha verde é a característica dominante e a folha amarelada é a característica recessiva. Então, mesmo que eu não tivesse feito esses desenhos aqui das folhas, tá? A gente saberia que o Bzão ele é o responsável pela determinação da característica verde, folha verde, tá? Enquanto o Bzinho ele vai ser o recessivo, que em dose dupla vai ser responsável pela folha amarelada. Quando você realizar o cruzamento, a gente vai poder ver que lembrem que o cruzamento ele envolve a combinação, né, todas as combinações. Então o Bzão combina primeiro com Bzão, foi o primeiro resultado aqui, tá? Eu tenho Bzão combinando com Bzinho, tá? Foi o segundo resultado. Tenho Bzinho combinando com Bzão, foi o terceiro resultado. Veja que a ordem aqui não importa se for Bzinho Bzão ou Bzão Bzinho, vai dar no mesmo. Mas para questão visual, para facilitar, a gente manter um padrão de deixar a letra maiúscula sempre primeiro. E por último eu tenho a combinação de Bzinho com Bzinho. Veja que o resultado mostrou pra gente que 25% das folhas serão amareladas, ou um quarto. Então isso aqui representa 25%,
ou 1/4. Lembra aqui que às vezes a gente vai precisar da fração para poder resolver algumas questões, tá? Mas no geral, de modo geral, o resultado pode ser dado em porcentagem ou pode ser dado em fração. Então, a gente tem aqui quatro resultados, onde 3 desses resultados, ou seja, 3/4, foram de folhas verdes. Preste atenção também que eu posso falar, ou a questão ela pode falar, perguntando quantas dessas plantas serão heterozigotas. E aí a gente já aprendeu o que era heterozigoto. Então, se você for perguntado a respeito de quantas plantas são heterozigotas, a gente pode observar que apenas duas plantas, né, ou dois grupos desses de plantas, eles são heterozigotos, que é justamente o besão bezinho daqui e o besão bezinho aqui. Se esses são heterozigotos, os outros, obviamente, eles são homozigotos. Então, o besão aqui é homozigoto dominante, e o bezinho aqui é homozigoto recessivo. Lembre que a questão de ser homozigoto ou heterozigoto não tem a ver necessariamente com a cor da folha, com o fenótipo. Eu estou falando, nesse caso, quando eu pergunto se é homozigoto ou heterozigoto, eu estou falando do genótipo. Então, a resposta seria, no caso da questão, seria 75% das plantas com folha verde, 25% das plantas com folhas amareladas. Ok, pessoal? Então, essa aula ela tem outras partes, né? Falta a gente falar ainda do cruzamento teste e falta falar ainda sobre heredograma e responder algumas questões sobre esses assuntos. Então, essa primeira parte fica por aqui e obrigado pela atenção. Bom, pessoal, é isso, né? Eu pretendo fazer alguns outros vídeos com algumas outras aulas, né? Espero que vocês estejam bem e espero que vocês também aproveitem esse tempo em casa para estudar, né? Continuem focados no estudo. E qualquer coisa, eu estou aqui para tirar dúvida, tá? E se cuidem, mantenham-se em casa, evitem exposição desnecessária, tá? Um grande abraço.